Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O nosso tema hoje é logaritmos. Vamos nessa? O que é um logaritmo? Sendo a e b números reais positivos com a diferente de 1, chama-se logaritmo de b na base a, o expoente x, ao qual se deve elevar a base a, de modo que a potência a elevada a x seja igual a b. Não, pera aí, professor, não estou entendendo nada. Vamos lá, vamos com calma. Aqui, o logaritmo de b na base a, ele só vai ser x se acontecer o quê? Se a hora que eu pego o a elevado a x é igual a b, ok? Então, o logaritmo de b na base a é igual a x se a elevado a x for igual a b. O a ele é chamado de base do logaritmo, o b logaritmando e o x de logaritmo ou resultado do logaritmo, ok? Então, só para fixar, o logaritmo de b na base a vale x se a elevado a x for igual a b, ok? Exemplos, por exemplo, o logaritmo de 8 na base 2 vale 3, por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. O logaritmo de 9 na base 3 é igual a 2, por quê? Porque 3 elevado ao quadrado vale 9. O logaritmo de 5 na base 5 é igual a 1. Por quê? Porque 5 elevado a 1 vale 5. O logaritmo de 1 na base 4 é igual a 0, porque 4 elevado a 0 é igual a 1. O logaritmo de 8 na base meio, 1 meio, é igual a menos 3. Por quê? Porque meio elevado a menos 3 vale 8. O logaritmo de 0,25 na base 0,5 é igual a 2, porque 0,5 ao quadrado vale 0,25. E o logaritmo de raiz quadrada de 3 na base 3 é meio, porque a hora que eu faço 3 elevado a meio, dá exatamente o raiz quadrada de 3. Bom, tá bom. Aqui eu já estou te dando o resultado. E se você tiver que calcular o resultado, como que você vai fazer? Igual esses exemplos aqui, Logaritmo de 32 na base 4. Então, o que eu vou fazer? O logaritmo de 32 na base 4 vale x. Então, eu vou colocar como resultado igual a x. E agora, eu vou aplicar a definição. Isso daí só acontece se 4 elevado a x for igual a 32. E aí, como que a gente resolve essa daí? Daí é uma equação exponencial. Se você ainda não viu o vídeo de equação exponencial, volta lá antes de continuar aqui, ok? E aí, então, o que a gente vai fazer? Colocar na mesma base. Então, fica o quê? Qual base que eu vou colocar? Vou colocar a base 2. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, fica 2 ao quadrado elevado a x. O 32, mesma coisa de 2 elevado a 5. Então, a gente tem que 2 elevado a 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Aqui, eu tenho o quê? Potência de potência, né? Então, eu conservo a base e multiplica os expoentes. Então, a gente tem 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a 5. Pronto, coloquei na mesma base, colocando na mesma base, basta igualar os expoentes. Então, 2x igual a 5, então x é igual a 5 meios. Ou seja, o que nós acabamos de verificar? Que o logaritmo de 32 na base 4 vale 5 meios. Ok? Mais um exemplo. Agora, o logaritmo de 3 na base raiz cúbica de 9. Então, de novo, vou falar que o logaritmo de 3 na base raiz cúbica de 9 é igual a x. E agora, vou aplicar a definição de logaritmo. Que é o quê? Raiz cúbica de 9 elevado a x tem que ser igual a 3. E agora eu vou colocar tudo na mesma base. Então, primeiro o 9. O 9 eu sei que posso escrever como 3 ao quadrado. Então, eu vou colocar 3 ao quadrado. O raiz cúbica, lembra, usando as propriedades de potência, a gente sabe que raiz cúbica é a mesma coisa que elevar esse 9 ao quê? A 1/3. Então, fica 3 elevado ao quadrado elevado a 1/3. E como ele já está elevado a x, fica elevado a x. E isso igual a 3. Aqui é potência de potência de potência. Basta multiplicar os expoentes. Então, 2 vezes 1/3 vezes x dá o quê? Dá 2x sobre 3. E o 3? 3 aqui é a mesma coisa de falar 3 elevado a 1. Então, coloquei na mesma base. Colocado na mesma base, iguala os expoentes. Então, fica 2x sobre 3 igual a 1. Passando 3 multiplicando, 2x igual a 3. Passando 2 dividindo, x igual a 3 meios. Ou seja, o log de 3 na base raiz cúbica de 9 é quanto? 3 meios, ok? Também dá para determinar a base de um logaritmo se você souber o resultado. Só aqui, pessoal, nós temos que só tomar cuidado, tá bom?
lembra que para existir o logaritmo, o A e o B têm que ser positivos, né? Ou seja, o logaritmando tem que ser positivo e a base positiva. E a base também tem que ser diferente de 1. Então aqui temos que tomar só o cuidado para a base o quê? Ser diferente de 1, ok? E positivo. Então vamos lá. Então eu tenho ó, que o log de 0.016 na base x é igual a menos 4. Aplicando a definição, a gente tem o quê? Que x elevado a menos 4 é igual a 0.0016. Bom, aqui, o que eu vou fazer? Agora eu vou escrever o 0.016 em fração, para ficar mais fácil. Então fica 16 sobre 10.000. 16 é a mesma coisa de 2 elevado a 4. O 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 4. Então a gente tem o quê? Que x elevado a menos 4 é igual a 2 elevado a 4 sobre 10 elevado a 4. Bom, a gente aprendeu em propriedades de potência que 2 elevado a quarta sobre 10 a quarta é a mesma coisa de falar 2 sobre 10, tudo elevado a quarta. E agora, como que a gente consegue? Aqui não tem jeito de colocar na mesma base porque eu não sei qual que é a base. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois no mesmo expoente. Para mim colocar os dois no mesmo expoente, eu vou fazer o quê? Vou inverter o 2 sobre 10, porque invertendo 2 sobre 10 virando 10 sobre 2, inverte o quê? O expoente, né? Que troca o sinal do expoente. E agora eu tenho ó, que duas potências elevado a menos 4, que o resultado são iguais. Ou seja, só se as bases também forem iguais. Então o x tem que ser igual a 10 sobre 2. Se o x é 10 sobre 2, o x é 5. Então quer dizer que a base do logaritmo é 5, ok? Bom, algumas consequências da definição, tá? O log de 1 em qualquer base sempre é 0. Por quê? Porque eu sei que a elevado a 0 vale 1, ok? O log de a na base a, ele sempre vai ser 1. Por quê? Porque a hora que eu faço a elevado a 1, o resultado dá a, ok? O log de a elevado a alfa na base a sempre vai ser alfa. Por quê? Porque a hora que você aplica a definição lá do logaritmo, dá a elevado a alfa igual a elevado a alfa. Ou seja, isso daqui é uma afirmação correta, não é? Então quer dizer que o resultado anterior também é correto. Então log de a elevado a alfa na base a também vai ser alfa, ok? O a elevado ao log de n na base a, o resultado sempre vai ser n. Por quê? Basta você aplicar, fazer a definição inversa de logaritmo. Porque lembra? A gente tinha, ó, vamos verificar isso daqui. Quando a gente tem log de n na base a igual a um número, a gente não fala que a elevado a esse número é igual a n, que dá exatamente o que está do lado esquerdo, tá bom? Então a elevado a log de n na base a é igual a n, por quê? Porque a hora que você volta o logaritmo, a definição de logaritmo, dá exatamente log de n na base a igual a log de n na base a, que é uma coisa verdadeira, ok? E dois logaritmos na mesma base só são iguais se os logaritmandos também forem iguais. Ou seja, o log de m na base a só vai ser igual ao log de n na base a se o m for igual a n, ok? Bom, outra observação importante é o quê? As bases mais usadas. Quais são as bases mais usadas? Uma delas é a base 10, tá? Então quer dizer que a gente usa muito logaritmo de n na base 10. Então, para simplificar a escrita, os matemáticos costumam escrever log de n sem nenhuma base, ok? Então, toda vez que você vê um logaritmo sem base, é o mesmo que a gente estar falando logaritmo de n na base 10. Outra base muito importante também é a base e. De novo, o número de Euler, que a gente já viu em outros vídeos. Que ele é o quê? O log de n na base e. Quando a gente tiver log na base e, ao invés de escrever log na base e, a gente costuma escrever ln apenas, ok? Então, quer dizer, ó, log sem base representa a base 10. ln representa o log na base e, ok? Bom, algumas propriedades também de logaritmo. A primeira propriedade fala assim, ó, que o log de m vezes n na base a é igual ao log de m mais log de n. Ou seja, o log de um produto na base a resulta na soma dos logaritmos na base a, ok? Então, toda vez que você tiver, por exemplo, log de 2 vezes x na base a, é a mesma coisa de falar o log de 2 na base a mais o log de x na base a, ok? Agora, o log de n na base a, m dividido por n na base a, ou seja, o log da divisão é a mesma coisa de você falar a diferença dos logaritmos. Cuidado que quem está no denominador, ele que é o que está subtraindo, tá bom? Então, ó, log de m dividido por n na base a
é a mesma coisa que o log de m na base A menos o log de n na base A. O log de n elevado a m na base A é a mesma coisa que m vezes log de n na base A. Eu costumo chamar essa propriedade de propriedade do tapa. Por que do tapa? Porque se eu tenho o logaritmo de uma potência na base A, eu posso dar o tapa no expoente e fica m vezes o log de n na base A. E se eu tiver que fazer o caminho contrário? Se eu tiver isso daqui e quiser voltar para a potência, eu posso? Posso, porque é uma igualdade. Aí eu vou chamar de propriedade do chute, ok? Eu vou dar o chute no m aqui e ele vai voltar para quê? Para o n elevado a n, ok? E a propriedade, última propriedade, o log de raiz emésima de n na base A é a mesma coisa de 1 sobre m vezes o log de n na base A. Por quê? Essa é consequência da de cima. Porque não esqueça que toda vez que você tem uma raiz de índice m, você pode falar que é o quê? 1 sobre m, o n elevado a 1 sobre m. E aí você dá o tapa no 1 sobre m, fica 1 sobre m log de n na base A. Ok? Então essas são as propriedades de logaritmo que acontece o quê? Que então a multiplicação vira soma, a divisão vira subtração, a potência pode dar o tapa e quando você tem uma raiz emésima, né, uma raiz de índice m, você pode falar que é 1 sobre m log de n, ok? Uma outra propriedade que a gente também tem é a de mudança de base. Como assim mudança de base? Você sabe, por exemplo, o logaritmo de n na base b e quer saber quanto que é o logaritmo, por exemplo, de n na base a. Então, o que você pode fazer? O logaritmo de n na base b é a mesma coisa, o logaritmo de n na base a dividido pelo logaritmo de b na base a. Observem, ó, que esse n e esse b eram exatamente os números que vocês tinham no logaritmo inicial. Então, quer dizer, aqui ó, eu estou saindo da base b e indo para a base a. Então, fica o logaritmo de n na base a, na nova base, dividido pelo logaritmo da base antiga na nova base, ok? Vamos ver aplicações dessas propriedades da mudança de base, ok? Aqui, ó, sendo log de b na base a igual a 2 e log de c na base a igual a 3, eu quero que vocês calculem, por exemplo, o log de a vezes b vezes c na base a, ok? Bom, pela nossa propriedade, lembra que eu tinha logaritmo do produto, a gente pode transformar o quê? Em soma dos logaritmos. Então aqui, ó, logaritmo de a vezes b vezes c na base a é a mesma coisa de falar o log de a na base a, log de b na base a, mais o log de c na base a. Aí agora, ó, o logaritmo de a na base a gente viu como consequência da definição que vale quanto? Que vale 1. Então aqui eu sei que vai valer 1. O log de b na base a nós temos no enunciado que vale 2. E o log de c na base a gente viu pelo enunciado que vale 3. Ou seja, então a gente tem que é 1 mais 2 mais 3. Então dessa forma a gente sabe que o logaritmo de a vezes b vezes c na base a é o mesmo valor que 6. Ok? Agora, quero fazer o logaritmo de a vezes b na base c. Ou a vezes b dividido por c na base a. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro eu tenho uma divisão, não tem? Que é o a vezes b dividido pelo c. Então como eu tenho uma divisão, eu posso falar que posso transformar numa subtração dos logaritmos. Então fica logaritmo de a vezes b na base a menos o logaritmo de c na base a. Aqui agora eu tenho uma multiplicação, então eu posso transformar numa soma. Então fica logaritmo de a na base a mais logaritmo de b na base a menos logaritmo de c na base a. Agora é só substituir os valores. Logaritmo de a na base a gente sabe que é 1, aqui a gente sabe que é 2 e aqui a gente sabe que é 3. Então vai ficar 1 mais 2 menos 3. E isso resulta em 0. Ou seja, o logaritmo de a vezes b sobre c na base a, o resultado nesse caso dá 0. Aqui, logaritmo de b quadrado vezes c ao cubo na base a. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho uma multiplicação, eu posso transformar na soma dos logaritmos, ok? Então eu tenho ó, logaritmo de b ao quadrado na base a mais logaritmo de c ao cubo na base a. Agora, aqui eu tenho uma potência e aqui eu tenho uma potência. O que eu posso fazer? Eu posso usar a propriedade do tapa. Então vai ficar o quê? 2 vezes o log de b na base a mais 3 vezes o log de c na base a. O log de b na base a eu tenho valor e o log de c na base a eu também tenho valor. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 3 vezes 3. Então vai dar 4 mais 9 dá 13. Ok? Aqui, ó. Quero fazer agora o logaritmo
de A ao cubo vezes a raiz quarta de B dividido por raiz quadrada de C na base A. Então, de novo, tem uma divisão. Então, primeiro eu vou separar em subtração. Então, vai ficar, ó, logaritmo de A ao cubo vezes raiz quarta de B na base A, menos o logaritmo da raiz quadrada de C. Aqui eu tenho uma multiplicação no logaritmando. Então, eu posso separar numa soma. Então, fica logaritmo de A ao cubo na base A, mais logaritmo de raiz quarta de B na base A, menos o logaritmo de raiz quadrada de C. Agora, o raiz quarta de B, a gente pode transformar ele como sendo o quê? Como sendo logaritmo de B elevado a 1/4, ok? Lembra, raiz quarta é mesmo, e B está elevado a 1, então fica B elevado a 1 sobre 4. A raiz quadrada, a gente sabe que aqui é 1 e aqui é 2, então fica C elevado a 1/2. Agora, eu tenho o quê? Todas as potências. Agora eu posso dar o tapa. Então, do A ao cubo vira o quê? 3 vezes o log de A. O do B a 1/4 vai virar o quê? 1/4 do log de B na base A. E o C elevado a 1/2 vai ficar o quê? Meio de log de C na base A. Agora eu tenho os valores. Log de A na base A vale quanto? Vale 1. O log de B na base A vale 2 e o log de C na base A vale 3. Então vai ficar 3 vezes 1 mais 1/4 vezes 2 menos 1/2 vezes 3. Bom, então 3 vezes 1 dá 3, 1/4 vezes 2 dá 1/2 e menos meio vezes 3 dá menos 3/2. Aqui, ó, 1/2 menos 3/2 dá menos 1. Então, 3 menos 1 dá 2. Então, o resultado desse logaritmo dá 2. Aqui agora, quero calcular o logaritmo de B na base C. Só que agora vem um problema. E eu não tenho o valor de logaritmo de B na base C. Eu sei só o logaritmo de B na base A e o logaritmo de C na base A. O que eu vou fazer? Eu posso transformar a base. Posso levar esse resultado para a base que eu conheço. Qual base que eu conheço? Eu conheço a base A. Então, ó, o logaritmo de B na base C é o mesmo que eu fazer o logaritmo de B na base A dividido pelo logaritmo de C na base A. E aqui a gente tem o quê? Exatamente esses dois valores. Que vai dar quanto, então? Vai dar 2/3. Mais um exemplo. O log de B na base 2 vezes o log de 2 na base 19 vezes o log de 19 na base A. Bom, professor, aqui é fácil. Eu tenho multiplicação aqui dos logaritmos e eu posso passar para a soma. Não, cuidado. A gente só pode separar uma multiplicação em soma, tá? Se for o quê? A multiplicação no logaritmando. Quando é multiplicação de logaritmos, eu não posso, ok? Então, primeira observação bem importante aqui, cuidado. O logaritmo da multiplicação que vira logaritmo fica a soma dos logaritmos. Quando a gente tem multiplicação de logaritmos, não é a mesma coisa, ok? Então, mas aí, ó, o que aconteceu? Então, como que a gente vai resolver esse problema, professor? Assim, eu tenho log na base 2, log na base 19 e log na base A. Eu não sei calcular na base 19 nem na base 2. Por quê? Porque eu só tenho na base A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar os dois primeiros na base A. Como que eu faço isso? Então, a primeira lá, ó, vai dar o quê? Vai dar log de B na base A dividido por log de 2 na base A. A segunda vai ficar log de 2 na base A dividido por log de 19 na base A. E o último aqui, log de 19 na base A, o que eu posso falar? Que é exatamente o log de 19 na base A dividido por log de A na base A, tá? Então, transformei todos para a base A. Mas, professor, aqui já estava na base A. É, já estava. Mas, então, o que eu fiz? Aqui não é a mesma coisa que log de 19 na base A sobre 1? Já que é sobre 1, o 1 é o quê? A gente sabe que toda vez que eu tenho um logaritmo... Qual que é o logaritmo que resultado dá 1? Dá exatamente log de A na base A. Ou seja, não alterou em nada a minha conta, ok? Mas para que você colocou assim? Para ficar mais fácil. Agora, observem aqui, ó. O log de B na base A eu tenho, vale 2. Então, fica 2 sobre log de 2 na base A. Aqui eu vou continuar, porque eu não tenho esse valor, não tenho esse valor. Aqui eu tenho esse valor e eu sei que isso vale 1. Agora, olha o que aconteceu. Eu posso simplificar esse com esse, simplificar esse com esse, e vai ficar exatamente o quê? 2 sobre 1. E 2 sobre 1 é 2. Então, vocês viram a importância de saber trabalhar com as propriedades? Porque as propriedades ajudam a gente a chegar em outros valores de logaritmo, ok? Bom, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha
E nunca se esqueça, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.